Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez contigo para participarmos de mais um comentário da revista Ensinamentos Bíblicos, nossa revista da Escola Bíblica Dominical aqui do Ministério de Santo André. Nós temos o privilégio de estarmos aqui para comentarmos a lição de número 8, que tem por título Uma Igreja Perseverante, nesse quarto trimestre de 2021. Tenho a alegria de ter comigo aqui para fazer os comentários dessa lição, o pastor Rogério Monró. A paz do Senhor a todos os professores. Eu quero já também agradecer mais uma vez o convite, de estar aqui junto com os irmãos. E hoje, conforme o pastor Paulo tem falado, nós vamos estar comentando a revista, a lição de número 8, e que nesse momento a gente possa estar contribuindo com a aula de cada professor. Nosso desejo, queridos, é que todo comentário que a gente fizer aqui possa servir de um subsídio para você, professor, que vai preparar a sua aula para ministrar aos seus alunos no próximo domingo. Que Deus possa nos dar graça, que Deus possa te dar graça também para preparar o melhor banquete para compartilhar com os seus alunos. Conforme já dito, a lição que nós vamos compartilhar hoje é a lição de número 8, que tem por título Uma Igreja Perseverante. Nós estamos estudando nesse trimestre a respeito da Igreja de Jerusalém como um modelo para uma igreja relevante. E hoje nós vamos ver que a Igreja de Jerusalém era uma igreja perseverante em alguns aspectos que são de suma importância para os nossos dias também. Nosso texto-chave ele está registrado em Atos capítulo 2, o versículo 46, que diz assim: Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Para refletir, nós temos a seguinte frase: não basta apenas orar, conhecer a doutrina ou saber sobre comunhão. É necessário perseverar nessas coisas para que nos tornemos uma igreja poderosa. Então este é o assunto, esse é o tema da nossa lição desta semana. E nós vamos então aqui conversando com os irmãos um pouquinho, no ensejo de passar alguma ajuda para seu preparo da sua aula. A lição que nós vamos estudar hoje, ela é muito importante sobre vários aspectos, porque ela mostra a importância de nós perseverarmos em várias áreas da vida cristã. Quando a gente fala em perseverar, conforme até está na nossa revista, está implícito uma persistência, uma continuidade, uma insistência, uma obstinação em fazer ou alcançar alguma coisa. O contrário disso é desistência, é inconstância, é você não levar a cabo aquilo que você pretende. E eu digo que é muito importante a lição desta semana, porque a gente está vivendo num tempo em que o dinamismo da vida ele é muito imediatista e, por conseguinte, as coisas se tornam passageiras e sem continuidade. As novas gerações, principalmente, elas não têm paciência de esperar e nem de permanecer por muito tempo em alguma atividade, em alguma situação. Elas mudam, elas migram muito rapidamente. Então, elas não têm persistência. E nós precisamos tomar cuidado para que essa inconstância que a vida ela nos proporciona no dia a dia, principalmente nesses últimos dias, ela não venha atingir também a nossa conduta cristã, a nossa vida espiritual, e nós não sejamos perseverantes naquilo que precisamos ser perseverantes. É evidente que algumas coisas na vida podem ser mudadas, mas na vida cristã nós temos alguns aspectos, alguns meios que nós precisamos ser perseverantes. E nós temos aqui então, na nossa lição de hoje, que a Igreja de Jerusalém deixa de legado para nós uma perseverança na doutrina, uma perseverança na comunhão, uma perseverança na adoração e também na evangelização. E já quero começar aqui com o pastor Rogério, para a gente compartilhar com vocês a lição de hoje. Conforme o pastor Paulo acabou de nos falar, a gente mesmo observa que essa lição ela vem como uma luva para os dias atuais, visto que a gente vive uma síndrome do imediatismo, né?
se nós não nos policiarmos, a questão até da nossa fé, a gente cai nessa mesma síndrome, e isso vai afetar a nossa vida. Mas a igreja de Atos, ela vai nos ensinar 4 pilares, eu até usei esse termo, 4 pilares, que é a doutrina, a comunhão, a adoração e a evangelização. E isso vai remeter para que essa igreja, ou até mesmo nós como Igreja de Cristo, devemos ter um crescimento sadio, né, na presença do Senhor. Coisa importante, a revista ela trata a questão do linguajar, do dicionário, a palavra perseverança. No grego, a palavra ela aparece como proskartério, e o significado no grego é dar continuidade a uma ação após extenso esforço. Então a gente vê que o desafio que é colocado para a igreja, ao qual Jesus ele deu esse desafio, porque a gente vai aprender no primeiro ponto aqui da doutrina, que a doutrina, a visão da doutrina é uma doutrina teológica, né? E o comentarista ele deixou bem elaborado a questão da visão teológica, são dogmas elaborados com base nas Escrituras, mas quando a gente vai falar em questão da igreja de Atos, são esses ensinamentos ao qual remete o Antigo Testamento, e vem trazer a questão da vida de Jesus, o seu ministério, e a gente vai observar até no Antigo Testamento, pastor Paulo, a importância da doutrina, do ensinamento. Quando eu estava estudando para vir aqui com o pastor dar essa aula, eu lembrei, o comentarista colocou a questão da didaquê, né, que é os ensinamentos. A gente vai ver também no Antigo Testamento, no Êxodo 2, no Êxodo 20, o Decálogo. Sim. E, olha, você vê que já desde lá da formação da nação de Israel, você vê que Deus ele já tem como um instrumento o ensino. Porque você vê que o povo eles estavam recém-libertos do Egito, então Deus reúne aquele povo, dá os 10 mandamentos, e desses 10 mandamentos vai sair os 613 preceitos. Então você vê que um povo, uma igreja, ela precisa ter ensinamento, precisa ter uma doutrina. E a gente vai observar que o resultado dessa doutrina, ela precisa também ter um equilíbrio, né? A gente fala da doutrina. E o autor da revista ele vai tratar esses pontos quando ele fala a questão do próprio equilíbrio. Por quê? Porque esse equilíbrio, o resultado desse equilíbrio, tanto a graça como o conhecimento, conforme até 2 Pedro 3,18 vai falar, crescer na graça e no conhecimento, era a vivência que a igreja estava nos seus primeiros passos. A gente observa que, embora a gente vê o derramar do Espírito, a gente vê uma experiência, né, espiritualmente falando, mas a gente vê que, por outro lado, existe todo um cuidado desse mesmo que recebe o poder, ele tem um alicerce na palavra. Então, a importância desse crescimento, para que venha a ter o resultado, e a gente vai ver nos demais pontos aqui da lição. Importante observar, querido, que nesse termo perseveravam, o tempo verbal lá no grego é um tempo verbal de continuidade. Não foi uma perseverança até alcançar um objetivo e depois arrefeceu e não precisa mais, não. Era uma continuidade. E muito importante nesse primeiro tópico aqui que o nosso comentarista coloca, que eles perseveravam na doutrina, quando ele faz uma diferenciação. Porque às vezes a gente lê doutrina e a língua portuguesa ela tem essa particularidade que uma palavra ela tem diversos significados, e às vezes a gente já viu alguém lendo esse texto e pensando em doutrina naquilo que a gente entende hoje como doutrina, a sistematização de algumas doutrinas bíblicas, como a doutrina da Trindade, a divindade de Cristo, a eternidade de Deus, a pré-existência de Deus, então esses são pontos doutrinários da base da fé cristã. Mas quando nós lemos doutrina aqui, ele está falando daquilo que eles tinham acesso até então. Então, qual era a doutrina
que a igreja perseverava. Era nos ensinamentos de Jesus, porque eles não tinham o Novo Testamento escrito, como nós temos hoje. Então, aqueles ensinamentos de Jesus, porque o ministério de Jesus foi baseado praticamente no ensino, e quando ele estava terminando o ministério, ele disse: ide e ensinai. Então, a didaquê, o ensino, ele foi a marca, a patente do ministério de Jesus. Ele várias vezes assentou com seus discípulos para ensinar. Então, essa doutrina que os apóstolos passavam, esse ensinamento que os apóstolos passavam, eram os ensinamentos que Jesus tinha deixado para eles e o modo de vida de Jesus. Como é que Jesus lidou, por exemplo, com os fariseus, com a doutrina que estava ali presa, fixada na mente, no coração dos religiosos da época. Como é que Jesus lidou com aquilo? Eles, às vezes, eles eram radicais em alguma coisa. Jesus veio para mostrar uma forma diferente. Então, essa perseverança na doutrina aqui, a perseverança nos ensinos de Jesus Cristo. A sistematização dos ensinos bíblicos, ela vem um pouquinho depois, com o apóstolo Paulo principalmente. Paulo vem elucidando mais claramente alguma coisa. Então, essa doutrina aqui, Rogério, o comentarista nosso aqui, o pastor Adairton, ele fez muito bem colocar aqui essa diferenciação aos meus olhos, né, de não ser costume, porque às vezes também tem pessoa que confunde doutrina com costume, né? Às vezes quer pegar alguma coisa que no passado a igreja teve como proibitivo, como pecado, e querer falar: nós deixamos de ter doutrina. Não, nós não deixamos de ter doutrina. Nós continuamos com as doutrinas sistemáticas as mesmas. Os costumes, eles mudam de geração para geração, eles são passageiros, eles são temporais, eles são locais, mas o ensinamento bíblico, que é aquilo que os discípulos perseveravam, os ensinamentos de Jesus, Rogério, eles permanecem até hoje, eles não mudaram. É mesmo, né, que os ensinamentos são bíblicos, né? Eles são dados por Cristo, e a ordem era uma ordenança aos apóstolos dar continuidade àquilo que eles aprenderam com Jesus. Prova disso, Mateus 28, versículos 19 e 20, o próprio Senhor diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o 20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, eles estavam debaixo de uma ordem de ensinar, né, de discipular, porque a base do ministério de Jesus foi o ensino da palavra, conforme o pastor Paulo ele mencionou. Mateus 4, 23 diz que Jesus ele percorria, né, por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. E após a consequência da pregação, os sinais ocorriam, sim, né? Então a prioridade era o ensino, era o discipulado, visto que a gente vê que no primeiro sermão cerca de 3.000 almas se agregam, e depois no segundo 5.000. Então essas aproximadamente 8.000 pessoas, elas precisavam ser ensinadas, elas precisavam ter um horizonte. E qual era? Eram os ensinamentos ao qual Cristo havia ordenado e aquilo que os profetas do Antigo Testamento eles falavam a respeito do próprio Senhor Jesus. Então a gente precisa, o professor deixar bem esclarecido, bem lúcido aos alunos, essa diferenciação até que o pastor Adair colocou, muito bem colocado, a questão da doutrina e uso do costume, porque o povo, para confundir isso, é o assembleano, né? A gente assembleano tem certa dificuldade em confundir isso. A gente precisa entender que existe aculturação, existem locais onde se podem alguma coisa, onde não pode. Não é que o evangelho vai se adaptar a isso. Na verdade, a gente precisa entender o que é a doutrina bíblica e o que é um uso e costumes. Né? Interessante observar, é muito bom pontuar também, professor, para os alunos, aqui no tópico 1 ainda, na letra C, que diz que a igreja de Jerusalém, que nós estamos pegando ela de exemplo para nós sermos uma igreja relevante, era uma igreja que aprendia. É muito importante nós sermos uma igreja ensinável. Existem pessoas que têm dificuldade de aprender, têm dificuldade de sentar para aprender.
Veja que Jesus, ele deixou a ordem, já foi dita por mim, já foi lida pelo irmão Rogério, que Jesus disse, de fazer discípulos, ensinai. Mas antes de Jesus mandar que os seus discípulos fossem ensinar, lá no capítulo 11, ele disse, aprendei de mim. Então, antes de ensinar, a gente precisa aprender. E por mais experiência que a gente tenha, por mais tempo de fé que a gente tenha, por mais estudo que a gente tenha, a gente sempre precisa aprender com a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é uma fonte inesgotável de ensinamento. Então nós precisamos ser aqui, conforme diz o subtópico C do primeiro tópico da nossa lição, nós precisamos ser uma igreja perseverante em aprender. Quanto mais nós aprendermos, mais nós estaremos protegidos de falsos ensinamentos, que é algo que nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente também, quando eles perseveravam na comunhão, se eu não me engano, comunhão, que eles perseveravam e não deixavam com que o ensinamento bíblico ele fosse minado. Então nós estamos vivendo um tempo em que muitas heresias, muitas coisas deturpadas, elas têm sido trazidas para o meio cristão, para o meio evangélico, e nós precisamos ser uma igreja que persevera em aprender, em ter o coração aberto, a mente aberta, para aprendermos sempre a palavra do Senhor. Que esta perseverança ela não falte em nossa vida, apesar do momento imediatista que a gente está vivendo, como já foi dito a princípio. E para aprendermos, demanda tempo, demanda dedicação, demanda querer, demanda estar com o coração e a mente aberta para aprender. Então esse primeiro tópico aqui, ele fala sobre essa perseverança no ensino da palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é, Rogério, uma fonte inesgotável. Isso, é uma fonte que não erra, né? Exato. Isso é importante. Eu queria também fazer uma ressalva, a questão até da fé e a razão, né? Porque às vezes tem pessoas que eles buscam o conhecimento, né, a ponto de ficarem até céticos. Outros buscam o poder a ponto de não querer o conhecimento. Então eu aprendi com um professor de teologia, ele sempre falava, entre a fé e a razão, eu fico com o quê? Fico com os dois. Porque sem razão eu não consigo compreender a fé. Porque a razão é que me dá a psique, o entendimento. Porém eu não posso querer racionalizar a fé. A fé não pode ser uma fé racional. Então a gente vai entender que essa igreja, ela recebe um poder, mas ela foi ensinada, ela foi alicerçada pela palavra, né? E também eles queriam aprender, né? Porque tem a necessidade de querer aprender. Agora, se tem ensino, tem a escola bíblica, tem o culto de ensinamento, então compete aqueles que são discipulados a ter o desejo de aprender. Então é uma ressalva, uma coisa importante também. E antes de passar para o próximo tópico, eu só queria sublinhar uma questão a respeito de buscar aprender, de buscar conhecer. Eu tenho visto algumas pessoas ultimamente que têm tentado ir além do que está escrito também, inventar algumas coisas além do que está escrito. E para fechar, eu queria ler uma colocação que o pastor Adairton colocou aqui, uma citação de John Stott, que ele colocou assim: considerando que o ensino dos apóstolos chegou até nós em sua forma definitiva no Novo Testamento, a devoção contemporânea ao ensino apostólico significará submissão à autoridade do Novo Testamento. Então, assim, nós não podemos ir além daquilo que foi deixado para nós como forma definitiva de ensinamento. Então, os discípulos, a princípio, eles faziam a transmissão oral porque eles não tinham a Escritura. Hoje nós temos a Escritura e a ela devemos nos fidelizar, devemos nos prender e atentar para aquilo que está escrito e nos submetermos à autoridade da palavra de Deus e, nesse caso aqui, do Novo Testamento. O segundo tópico da nossa lição, ele vai tratar sobre a perseverança
na comunhão. É verdade que na lição anterior a gente estudou a respeito da bênção da comunhão, né? Mas nesse tópico aqui, o pastor Adairton, nosso comentarista, ele se prendeu um pouquinho mais na comunhão no sentido de união, de unidade. Então foi nesse aspecto da comunhão que ele se prendeu nesse segundo tópico aqui. E ele voltou a dizer aqui, pastor Rogério, a respeito da unidade doutrinária e da unidade no combate aos falsos ensinos. Jesus ele já vai dar um passo, já mostrar que isso vai acontecer, né, nos últimos dias. A igreja ela vai receber isso, vai ser mais formulada com Paulo. Paulo ele vem e fecha esse conceito, porém o que? Eles tinham uma base, né? E a base era a doutrina já colocada do Antigo para o Novo Testamento e também os ensinamentos de Jesus, né? E qual era o comprometimento? Qual seria a responsabilidade do discípulo? Discipular, né? A gente vai falar no último tópico. O discipulado seria de grande e suma importância, porque ensinar aquilo que eles aprenderam. Embora diga a doutrina dos apóstolos, mas a doutrina que os apóstolos ensinavam era a doutrina que foi aprendida de Cristo. Você vê que tem uma ordem sequencial, né? Então a gente precisa seguir essa linha de ordem baseado nas Escrituras. Então tudo que eles foram ensinados, tanto é que o primeiro discurso de Pentecostes, né, Pedro se põe em pé e diz: olha, isso aqui eles não estão empregados. Isso que foi dito, já remete, né, foi dito pelo profeta Joel lá. Então você vê que eles têm uma base, e dentro dessa base eles vão ensinando, né? Vai criando situações que vão aparecendo, novas, né? Aí eles vão fazer o quê? Um concílio. Dentro desse concílio vai criar o quê? Dogmas, regras estabelecidas para quê? Para que a igreja cresça de uma forma não unilateral, mas de um processo contínuo. Então a responsabilidade dos discípulos era dar continuidade aqui, ó. Era a unidade, dar continuidade àquilo que eles haviam aprendido do próprio Senhor Jesus. E a unidade doutrinária, queridos, ela traz para nós, até segundo o nosso comentarista aqui, ela traz dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto que visa a gente caminhar numa direção de crescimento e alcance aos objetivos desejados. Então é na unidade doutrinária, na unidade do ensino, que a gente vai conseguir unir forças para que a igreja ela se fortaleça e alcance os objetivos desejados, que são os objetivos prescritos por Jesus Cristo, que é pregar o evangelho a toda criatura, que é alcançar vidas para o reino, que é ver vidas sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus. E o segundo aspecto dessa unidade é que, além dela nos levar a alcançar o objetivo, ela nos protege também, ela cria para nós uma rede de proteção da igreja frente aos hereges. Os hereges, segundo a tradução do texto, a hereses, né? Ela diz que são divisores, são sectários, são enganadores, são pessoas que têm objetivos obscuros em relação ao grupo, em relação à igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós estamos na unidade, perseverando na unidade da comunhão, na unidade da palavra de Deus, a gente tem esse cerco ao nosso redor que nos protege. Então, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, eles não têm acesso, eles não têm como furar esse bloqueio de unidade e chegar até nós. Então, quando nós não temos esta unidade, aí ficamos aí susceptíveis a sermos atacados, a sermos atingidos por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos, e aí as pessoas começam a ir de um lado para outro em busca do novo, em busca do diferente, quando Jesus mesmo, ele nos adverteu: olha, se falar que o Cristo está lá, não vai, se falar que ele está para o outro lado, não vai, porque ele já sabia que estas heresias ou estes hereges, estas pessoas com ensinamentos deturpados, elas surgiriam, e a palavra de Deus então nos adverte. Então essa unidade, Rogério, ela nos ajuda nesse combate, né? Ela nos ajuda, ela nos impulsiona e ela nos protege também.
Na verdade, ela nos impulsiona, ela nos protege. Por quê? Porque a igreja ela já tem uma base, ela não precisa, né, do novo. A igreja ela tendo uma base, ela vai dar continuidade, né, àquilo que ela aprendeu. Eu deixei um versículo até que Paulo ele vai falar para Timóteo, 2 Timóteo 2,2. Ele diz assim, ó, o que de mim ouvistes, confiam a homens fiéis, olha só, que sejam idôneos para que também ensine a outros. Veja, Paulo está dizendo, olha, o que eu ensinei, o que de mim vocês ouviram, o que você ouviu de mim, você vai o quê? Vai confiar a homens fiéis, idôneos, e o que eles têm que fazer? Eles têm que passar para outro, vai ter que transmitir a outro. Então a unidade no combate aos falsos profetas é o quê? É a igreja já está alicerçada uma palavra que já foi ensinada. Então eu sempre até em curso de ensino, eu sempre digo assim, a gente tem que tomar cuidado com os exageros, né? Segundo fulano de tal, né? Eu sou meio, um pouco rejeito isso, segundo, porque parece que a Bíblia por si só, aquilo que já nos foi ensinado, já parece que não tem tanta, parece que contar uma história a mais, né? Eu vi um certo pregador contou uma história de Bartimeu, cego Bartimeu, parecia um filme de terror. Eu falei, meu Deus, parece que a história em si. Então, o evangelho ele é simples, né? Ele é simples e ele tem uma base. Então a gente precisa tomar esse certo cuidado, né? Para manter aquilo que a gente ouviu, discipular pessoas dentro da palavra, né? Para quê? Para que a unidade seja mantida. Então, o grande feeling da questão é manter a unidade. A unidade só vai ser mantida por onde? Pela palavra. Porque se a gente observar, quando os próprios discípulos ficaram em Jerusalém, tinha uma ordem de quem? De Jesus, uma palavra. Então eles perseveravam, né, unanimes. Então eles estavam o quê? Debaixo de uma palavra. Então, essa unidade no combate aos falsos ensinamentos, porque se a gente vê o contexto do Novo Testamento, a gente vai ver que a igreja ela foi bombardeada por pessoas que estavam no seio ali da igreja, que estavam no meio daquele no movimento e de repente começou a distorcer. O próprio Marcião, entre tantos outros que trouxeram doutrinas que eram contrárias. E a gente vai ver que o reflexo lá na frente vai ter que ter até os concílios para tentar consertar isso. Resolver Por quê? a situação. É aquela questão, colocar aquilo que eu acho. A palavra por si só, ela já nos dá esse entendimento para quê? Para que venha se manter a unidade, né, da igreja. Então, queridos, nós vamos agora para o terceiro tópico da nossa lição, que fala sobre perseverança na adoração. Você já deve ter percebido que perseverar exige esforço, exige renúncia, exige abnegação. Se fosse fácil, não precisava esforço para perseverar. Mas nós precisamos perseverar na doutrina, nós precisamos perseverar na comunhão. E agora o terceiro tópico fala de perseverança na adoração. Perseverança na adoração. Adoração, ela vem de uma palavrinha grega que quer dizer prostração, sujeição, reconhecimento. Tá? É imperativo que nos dias atuais a igreja persevere numa verdadeira adoração a Deus e a nenhum outro, só Deus merece ser adorado. Existem pessoas que às vezes querem se colocar num patamar, numa condição, numa posição de ser reverenciado com títulos, com bajulações, com tantas coisas, mas a igreja de Jesus, ela precisa perseverar na verdadeira adoração. E aqui, o Rogério, nosso comentarista, ele colocou aqui adoração formal e informal, adoração alegre, adoração reverente, que a adoração já é reverência, né? Isso. O que a gente pode passar para os nossos professores aqui a respeito da adoração? Só fazendo um gancho na fala do pastor, a gente não pode esquecer que a centralidade do nosso culto é Cristo. É Cristo, com certeza. Quando Cristo deixa de ser a centralidade, a nossa fé já não... A nossa adoração já não é verdadeira. Já não é verdadeira, é automático, né?
Por isso que ele busca verdadeiros adoradores que o adorem Em espírito e em verdade. E a questão da formação, da adoração formal e informal, dentro do contexto da própria lição, a gente vai ver que nós temos aquela adoração do culto, da liturgia, mas também existe aquele devocional que começa em casa, né? E a gente vive tempos, esse tempo de hoje, que as pessoas às vezes querem ir no culto colher aquilo que ela não plantou no cotidiano. E a gente vê então um reflexo de alguns cultos que parece que não se encaixa. Então, a gente vai ver na igreja de Coríntios, da igreja aqui de Atos, dos Apóstolos, a gente vai ver claramente que existia uma comunhão diária. Por isso, diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam de casa em casa. Ou seja, tinha o culto no templo, eles não satisfeitos, eles iam de casa em casa, né, num ato de comunhão, e a gente vai ver o quê? O reflexo. Eu me lembro, Atos 12, quando Pedro estava preso, Tiago havia sido morto, né? Fosse para os dias atuais, muitos, né? Não. Uma perseguição, a gente vai encontrar lá em Atos 12, que eles estavam na casa de Maria. Estavam muitos, diz o texto, Atos 12, muitos reunidos, muitos, e reunidos e oravam. Então você vê que hoje às vezes a gente quer um resultado somente de um culto formal. A gente esquece que o culto começa lá na nossa casa, a gente cultua. Hoje eu cultuei Deus o dia inteiro, no trabalho, hoje eu estou aqui cultuando, amanhã vai ter o culto, domingo vai ter o culto, e a gente vai ver isso, que existia um desejo, não só de um, algo de todos. A gente vai ver que na igreja de Corinto perseverar, você vê que ele usa o coletivo, né? Existe o culto individual, mas existe o culto coletivo. Então, dentro desse formato, a gente vai ver que eles não resumiam o seu culto somente na hora da liturgia no templo, eles tinham uma vida diária de culto, né? Isso que é importante. Perguntaram para um grande pregador, né, quanto tempo ele orava por dia, né? Quantas horas ele orava por dia. Ele diz, olha, eu não oro 1 hora por dia, mas não fico 1 minuto sem orar. Então, você vê que é uma continuidade de uma vida diária com Deus. Então, não é somente em momentos. A gente tem que perceber que, às vezes, parece que o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, existem momentos, né? As pessoas colocaram o Espírito Santo na caixinha e dizem, agora é hora de você sair, agora, né? Vamos adorar, vai. E as pessoas, parece que o Espírito Santo só vai operar em determinados pontos. É o que a gente está vendo aqui, que não é uma adoração somente formal, é um momento. É uma coisa que é espontânea, uma espontaneidade na adoração. Espontâneo e voluntário, né? Sem que seja necessário alguém falar, irmão, agora levanta a mão, agora faz isso, agora faz... Não, tem que partir de dentro, porque, conforme diz a própria, o sinônimo da palavra, o significado da palavra, né? Diz que é um reconhecimento. Então, quando nós reconhecemos quem é Deus, nós o adoramos de maneira formal, quando estamos em culto, quando estamos em reunião, mas o adoramos também de maneira informal, na nossa casa, no nosso veículo, quando estamos nos dirigindo a algum lugar, ao trabalho, à escola, a algum lugar, nós estamos em adoração ao Senhor constante. Isso que se chama perseverança na adoração. É uma continuidade, né, na adoração, independente do local que você está. É evidente que nós precisamos, necessitamos, e quero frisar bastante isso, de estarmos nos reunindo para adorar, porque existe aquela ideia dos desigrejados, que eu posso cultuar Deus em casa. Não, nós precisamos, igreja é reunião, nós precisamos estar reunidos para prestar adoração, para prestar um serviço ao Senhor, mas nós não dependemos para adorar a Deus só de estarmos reunidos, podemos fazê-lo também individualmente na nossa casa, apesar da necessidade de estarmos em unidade adorando ao Senhor. E essa adoração, ela deve ser alegre e deve ser também reverente, ou seja, com entusiasmo. Adorar ao Senhor com entusiasmo, com alegria, com ânimo, adorarmos ao nosso Deus.
é uma adoração voluntária, animada, alegre e reverente também. E nós então chegamos no último tópico da nossa lição, tópico de número 4, que fala de mais um ponto, de mais um pilar da nossa perseverança, do nosso aprendizado com a Igreja de Jerusalém, que é a perseverança na evangelização. Veja que o Rogério até citou um texto bíblico aqui, que Jesus, ele ensinava e pregava o Evangelho do Reino, as boas novas do Reino. Então, ensinar é diferente de pregar. Ensinar é didaquê, pregar é querigma. Então, quando nós anunciamos a palavra de Deus, nós pregamos o Evangelho, nós estamos chamando as pessoas para conhecer Cristo. Quando elas vêm e conhecem Cristo, o recebem como Salvador, nós vamos ensiná-las. Mas para que elas sejam ensinadas, elas precisam vir, né, Rogério? É isso mesmo, pastor. A gente também tem que tomar um certo cuidado, né, para a gente não confundir, porque às vezes você vai no domingo ao culto, você recebe uma ministração, você até recebe um fôlego para aquela semana, mas isso não pode se comparar ao ensinamento da palavra que cria raízes, né? Sim. Então, a gente precisa ter esse entendimento. E nesse tópico 4 da evangelização, até coloquei aqui a questão que quando a gente persevera na doutrina, na comunhão e na adoração, é um resultado espontâneo do evangelismo. Então, quando a gente tem a doutrina, comunhão, a adoração, a alegria, a espontaneidade de adorar, não é um fardo ir para a igreja, mas é algo espontâneo, o automático nosso é transmitir para os outros aquilo que a gente recebeu, né? Porque o novo convertido é uma joia. A gente, quando recebe, a gente quer pregar para Jesus para todo mundo. A gente se torna até chato. Por quê? Porque a gente está entregando aquilo que está dentro do nosso coração. Então é um resultado. E o resultado diz, e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, quando a igreja faz, quando a igreja adora, quando a igreja tem comunhão, tem unidade, né, o Senhor, pelo Espírito Santo, ele convence o pecador. Né? Então ele vai colocar aqui que Cristo, quem salva é Cristo. Existe a mensagem, mas quem vai salvar é Cristo, por intermédio do Espírito Santo. Né? E Cristo diz, eu vos enviarei o Consolador, o Paracleto, vai estar com vocês. Né? Então, e o resultado é o quê? A evangelização. Quando eu recebo a palavra, então eu tenho desejo de evangelizar, eu tenho desejo de transmitir para outros aquilo que eu recebi. E outra coisa também que ele vai falar que é importante, que após receber a palavra, a importância de discipular as pessoas, né? Exato. Porque uma igreja que não discipula, é uma igreja que corre um grande risco de perder aquele membro para não outras igrejas, vamos dizer assim, perder aquele membro, né, ele acaba indo embora, e uns que ficam acabam ficando sem base, né, qualquer doutrina leva a ele. Então precisa ter essa questão do discipulado, ide, fazei discípulos. Né? Então, queridos, a gente vê na lição desta semana a importância da perseverança. E é uma perseverança em 4 pontos importantíssimos, que já foi dito aqui por mim, também pelo pastor Rogério, que é o ensinamento da palavra, que é a doutrina dos apóstolos, que é a comunhão, que é a adoração. E nesse 4º e último tópico aqui, é perseverar no compartilhamento da palavra do Senhor. O Rogério colocou muito bem aqui que quando nós praticamos a perseverança nos 3 primeiros itens aqui dessa lição, o 4º item ele vem como que automaticamente, e ele é tão impulsivo na nossa vida, que se alguém tentar até nos impedir de fazê-lo, a gente vai dizer, como os discípulos de Jesus no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, quando tentaram proibi-los de falar de Jesus, eles disseram assim: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então eles tinham aprendido, eles tinham ouvido e eles tinham vivenciado, eles tinham experimentado. Então é muito importante que eles estavam perseverando. A perseverança trouxe para eles ensinamento, trouxe para eles experiência e agora os impulsionou a fazer o trabalho da evangelização,
de levar a palavra do Senhor, de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de todas as pessoas. Importante aqui na nossa lição também, no subtópico C, que o pastor Adairton coloca aqui: a evangelização, ela precisa ser um estilo de vida para o cristão. E eu frisei aqui que ele escreveu assim: os crentes de Jerusalém, eles não organizavam campanhas de evangelização. São muito importantes as cruzadas evangelísticas, são muito importantes as campanhas de evangelização, formar grupos para ir nas faculdades, nas escolas, nas praças, enfim, nas feiras livres. É muito importante a gente fazer essa organização, mas individualmente a evangelização, ela precisa fazer parte da nossa vida. Assim que a gente tiver uma oportunidade, não podemos perder a oportunidade de falar de Jesus. E se não tiver oportunidade, a gente procura criar a oportunidade para falar de Jesus. E na questão do estilo de vida, eu até coloquei um versículo aqui, eu vou fazer a menção dele, em 2 Timóteo 4:2, diz assim, que pregues a palavra, insista em tempo e fora de tempo. O que é isso? É estilo de vida. Admoesta, repreenda, exorta com toda longanimidade e ensino. Olha aqui, que versículo magnífico. Então, a questão da evangelização, ela se torna automaticamente um estilo de vida, e a gente vai o quê? Realmente viver a palavra cristã. Eu aprendi isso com meu filho. Meu filho foi para a escola dominical, hoje ele tem 12, mas quando ele era um pouquinho mais novo, ele disse: pai, eu aprendi hoje que a palavra cristã é pequenos cristos. Então, a gente vai, esse estilo de vida de sermos pequenos cristos, ele vai ser demonstrado no evangelismo, né? Você vai conseguir alcançar pessoas, vai ser um estilo de vida. A gente não vai precisar vestir uma roupagem, né, pastor? Sim. Uma roupa, agora é a hora de eu ir para o evangelho. Não, vai ser algo espontâneo. Na fila do mercado, do banco, indo para a faculdade, no trabalho, porque é um estilo de vida. É uma coisa que você já tem em você, você não precisa de um momento para você exercer aquilo. O exercício da evangelização, ele tem que ser automático. Por quê? Porque você tem a doutrina, você tem a comunhão com o Espírito, a comunhão na unidade com um corpo, você tem a adoração, e você vai para o culto, você adora a Deus, você sai ali cheio da presença, você sai alegre. O crente alegre, ele quer transmitir essa alegria para todos aqueles que estão em tristeza. A gente vive um mundo que muitas pessoas estão sendo atacadas pela depressão. Né? Depressão tem sido a doença do século, a doença psicossomática, e tem atingido muitas pessoas. Então, o crente que é feliz, o crente que é alegre, ele vai transmitir a presença de Cristo. Eu tive uma experiência, isso foi no ano de 2009, faz bastante tempo. Eu estava vindo numa avenida chamada Lauro Gomes, de Santo André, perto do cemitério vertical, ali já chegando em São Caetano. Saiu um rapaz naquela rua, e essa época eu estava orando, eu estava muito feliz, né, de servir a Deus, não que eu já não esteja, mas tem hora que você está, né, cheio da graça. E veio um rapaz, eu me lembro até hoje, eu nunca tinha visto, foi a única vez que eu vi ele. Ele era um rapaz forte, ele olhou para mim e disse: eu vejo a verdade nos seus olhos. Até hoje eu me alimento. O que é isso? É a comunhão, é um estilo de vida que vai ser transmitido às vezes sem você levantar uma palavra, né? Então, é isso que às vezes não falta, o estilo de vida. As pessoas veem em nós um testemunho, né? Não somente palavras, mas o testemunho, porque o evangelho ele está em nós, a gente tem a doutrina, a comunhão, a adoração. O evangelismo ele vai se tornar espontâneo. Queridos, nós estamos chegando ao final do nosso comentário nesta ocasião e podemos aprender com a igreja de Jerusalém que para sermos uma igreja relevante, faz-se necessário a gente vencer o desânimo, vencer a ansiedade de querer tudo de imediato, tudo de pronto, vencer o comodismo e perseverarmos naqueles mesmos princípios que eles perseveravam, porque o Evangelho é o mesmo, a palavra de Deus é a mesma, ela continua produzindo o mesmo efeito,
esta palavra simples que Jesus ensinou, que os apóstolos transmitiram, ela continua tendo a mesma eficácia, a mesma eficiência, ela continua salvando, ela continua transformando vidas. Então que nós possamos aqui aprender com esta igreja de Jerusalém a perseverar, a deixar o comodismo, a sair, como costuma se dizer, da zona de conforto, porque perseverar exige sacrifício, exige renúncia e não é fácil. Eu acho que tudo que a gente estamos vivenciando, acho que essa missão é uma missão como as demais muito importante. A gente vive um tempo realmente de um imediatismo, as pessoas querem as coisas para hoje, para ontem, né? A gente tem vivido isso, então a gente precisa mesmo perseverar, a gente entender a questão do tempo de Deus, e a gente vai ver que essa igreja em Jerusalém, o resultado, que acho que todo cristão, todo pastor deseja, o resultado é o crescimento, né? Um crescimento sadio, um crescimento alicerçado, que é uma diferença entre inchar, né? Exato. Você vê, só faz o bolo, se ela colocar muito fermento, aquele bolo de repente ele racha. Então a gente vê que essa igreja ela cresceu, ela perseverou, ela passou momentos de provações, de dificuldades, não nos tira essas dificuldades, mas eles cresciam com alegria, eles conseguiam superar as dificuldades que aconteciam. A gente vai ver que os próprios apóstolos sofreram mortes terríveis, né? Com exceção de João, mas mesmo assim eles continuaram, eles perseveraram, eles ensinaram, e prova disso, deu certo. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos no ano de 2021 e nós estamos aqui pregando essa palavra. Chega até a me arrepiar, pastor. Deu certo, alguém pagou um preço, e hoje o bastão está na nossa mão, está na sua mão, professor, está na sua mão, pastor, aluno, está na nossa mão, e a gente vai continuar ensinando aquilo que a gente aprendeu, né? E o dia que o Senhor, se não nos levar para a glória, a gente passa o bastão para outro, e a gente vai fazer que nem Paulo, vamos entregar homens fiéis, né, idôneos, e eles vão transmitir para outros, se depender de nós. O cristianismo ele não vai se acabar, porque Cristo está com a gente. Que Deus os abençoe, que você tenha uma aula maravilhosa e edificante pelo nome de Jesus. Louvo a Deus, queridos, por esses momentos que pudemos passar aqui conversando com você, pela sua disposição em nos assistir, e a nossa oração é que tudo aquilo que a gente compartilhou aqui possa ser muito útil para você na preparação da tua aula, que você estude, que você ore, que você medite na palavra do Senhor, que você tenha aí a sua revista em mãos, a sua Bíblia Sagrada, como eu sempre digo aqui, mais de uma versão de preferência, que você tenha um bom comentário bíblico, um bom dicionário bíblico também, e sobretudo a ajuda do Espírito Santo para te capacitar e para te usar quando você estiver diante da tua sala. Nós vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Sim, irmãos, vamos orar, né, agradecendo a Deus por essa aula, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Senhor, é pelo nome de Jesus, sim, nós mais uma vez tomamos a liberdade de orarmos, sentir a tua presença, mediante esse grande desafio, Senhor, continuarmos perseverando na doutrina, na comunhão, na adoração e no evangelismo, que essa aula despertar em nós o desejo da busca, o desejo de ir, de fazer discípulos. Senhor, desperta aqueles que irão ouvir essa aula, desperta os professores, os pastores, a cada um de nós, Senhor, que possamos ser ferramentas no Teu reino, para que possamos, Senhor, estar diante do Senhor, cheio da Tua graça, e que pessoas sejam alcançadas. Ó Deus, que possamos povoar o céu para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.